Olá, luso-curiosos, e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos viajar no tempo até uma das épocas mais transformadoras e, se calhar, uma das mais esquecidas da nossa história, a Idade do Cobre em Portugal. Podem acreditar, foi uma autêntica revolução que acabou por moldar todo o futuro da Península Ibérica. E para começarmos a pensar nisto, deixo uma pergunta no ar. O que é que acontece quando um mundo inteiro que sempre viveu da pedra se depara pela primeira vez com o poder incrível do metal? É precisamente essa história de disrupção, quase de ficção científica para a época, que vamos explorar hoje. Bem, o nome técnico disto é calcolítico. E olhem, o nome diz praticamente tudo. Vem do grego chalkos, que significa cobre, e litos, que quer dizer pedra. Isto mostra na perfeição o que foi esta época, mais ou menos entre 3000 e 2000 a.C. Não foi uma troca repentina, foi uma fase de transição super interessante em que a pedra e o cobre viveram lado a lado. Muito bem, luso-curiosos, este é o nosso roteiro. Vamos começar por perceber o ambiente geral de transformação para depois mergulharmos a fundo na grande revolução do metal. A seguir, vamos ver como esta nova tecnologia cria uma sociedade completamente diferente, com muralhas e chefes, e como é que isso se reflete nos seus monumentos misteriosos. E para terminar, vamos descobrir como este mundo já estava todo ligado e, claro, qual foi o grande legado que o cobre nos deixou. Ok, primeiro ponto. A era das transformações. É muito importante percebermos que isto não foi uma mudança do dia para a noite. O calcolítico não apareceu do nada. Na verdade, foi uma evolução natural de coisas que já se faziam e muito bem no Neolítico, como a agricultura, a criação de gado e, claro, a cerâmica. E agora sim, chegamos ao coração de toda esta mudança, a revolução do metal. Foi aqui que estas comunidades aprenderam a fazer algo absolutamente extraordinário, dominar o fogo para, literalmente, forjar o futuro. E fizeram-no através de um processo que mudou tudo, a metalurgia do cobre. E pensem bem, este processo era tudo menos simples e exigia um conhecimento técnico incrível que podemos dividir em 3 passos. Primeiro, claro, a mineração. Era preciso ir à terra buscar o minério. Depois, a fundição, e isto é impressionante, precisavam de fornos que chegassem a mais de 1000 graus Celsius para separar o metal. E por fim, a moldagem, em que vertiam o cobre líquido para moldos de pedra ou de argila. E quais foram os primeiros objetos que eles criaram? Se estão a pensar em achadas ou foices, esqueçam. Foram punhais, machados e peças de adorno pessoal. O ponto essencial aqui é que o metal, no início, não era para o trabalho do dia-a-dia. Era um símbolo de poder, de estatuto. E isto leva-nos a uma ideia-chave, como diz uma das nossas fontes. O cobre era um material relativamente raro e precioso. Os objetos metálicos eram geralmente reservados para funções cerimoniais ou como símbolos de status social. Ou seja, para as tarefas cotidianas, a boa e velha pedra continuava a ser a ferramenta de eleição. O cobre era para quem mandava. Vamos então ver as consequências sociais de tudo isto. Muralhas, chefes e especialistas. Porque a chegada do metal não mudou só as ferramentas, mudou de forma radical a maneira como as pessoas viviam em comunidade. E esta imagem mostra a diferença de uma forma brutal. De um lado, as aldeias do Neolítico, abertas, comunitárias, espalhadas pelo território. Do outro, os novos povoados do Calcolítico, fortificados com muralhas enormes, com uma estrutura social bem mais rígida e quase sempre construídos em locais altos, estratégicos e fáceis de defender. É uma mudança de mentalidade total. E quando falamos de fortificações, não estamos a falar de vedações de madeira, não. Estamos a falar de autênticas fortalezas. Sítios como o Zambujal, em Torres Vedras, que tinha várias linhas de muralhas e torres, ou Vila Nova de São Pedro, na Azambuja, com defesas que foram reforçadas ao longo de gerações, e Leceia, em Oeiras, um verdadeiro centro de poder regional, protegido por muralhas imponentes. Claramente, a necessidade de defesa era uma prioridade absoluta. E claro, para construir estas muralhas e para trabalhar o metal, era preciso gente especializada. E é aqui que surgem as primeiras profissões a sério: o metalúrgico, o oleiro, que já não faz só para a família, o arquiteto, que planeia as defesas. E estas pessoas, claro, tinham um estatuto social elevado, ajudando a criar uma sociedade mais estratificada, com uma divisão de trabalho muito mais clara. Esta nova organização social também se refletiu, e muito, no mundo das crenças e da espiritualidade. Estas sociedades não construíam apenas para se defenderem no presente, elas construíam a pensar na eternidade e deixaram-nos monumentos e mistérios que nos fascinam até hoje. O fenómeno do megalitismo, que já vinha do Neolítico, atinge aqui o seu auge. Temos as antas, ou dolmens, aquelas câmaras feitas com pedras gigantes que serviam para enterrar os mortos da comunidade. Temos os menires, pedras únicas postas ao alto, que podiam ser marcos de território ou símbolos religiosos. Os cromlechs, como o dos almendres, que eram locais de cerimónia. E uma novidade, os toloi,
túmulos circulares muito sofisticados, provavelmente reservados para as elites. E o que se encontrava dentro destes túmulos diz-nos imenso. Os chamados espólios funerários, com cerâmica toda decorada, punhais de cobre e umas placas de xisto muito enigmáticas, mostram-nos duas coisas muito claras. Primeiro, que havia uma forte crença numa vida depois da morte, e segundo, que as diferenças sociais não acabavam com a morte, nem todos eram enterrados com a mesma riqueza. Mas seria um erro pensar que estas comunidades viviam fechadas atrás das suas muralhas. Muito pelo contrário, elas faziam parte de um mundo surpreendentemente conectado. Podemos mesmo dizer que faziam parte da primeira grande rede de comércio e de cultura da Europa. E o melhor exemplo disso é o famoso fenómeno do vaso campaniforme. Atenção, isto não era um povo ou uma cultura única, é mais como um pacote cultural, uma moda, se quisermos, que se espalhou por toda a Europa Ocidental e que os arqueólogos identificam por um conjunto muito específico de objetos que aparecem sempre juntos. E o que é que fazia parte deste pacote? Bem, temos o tal vaso de cerâmica em forma de sino invertido, que lhe dá o nome, punhais de cobre de um tipo muito específico, botões de osso com um furo em V, adornos de ouro e protetores de pulso para arqueiros. O facto de encontrarmos estes objetos iguaizinhos, desde Portugal até à Hungria, mostra bem o quão conectadas as elites desta época já estavam. E com isto chegamos à nossa última parte. Afinal, qual foi o grande legado da Idade do Cobre? Como é que a descoberta de um único metal conseguiu de facto mudar as regras do jogo de uma forma tão profunda? A ideia fundamental a reter é esta. A Idade do Cobre foi, no fundo, o grande ensaio geral para o que viria a seguir. Foi este período que criou as sociedades complexas, fortificadas, com especialistas e hierarquias que estavam prontas para dar o próximo grande salto tecnológico, a Idade do Bronze. Preparou o terreno para o futuro. E isto deixa-nos a pensar, não é? 5.000 anos depois, o que é que esta primeira grande revolução do metal nos pode ensinar sobre a nossa própria era, cheia de transformações tecnológicas? Parece que a história, por mais antiga que seja, tem sempre uma forma de nos falar sobre o presente. Obrigado por nos acompanharem, Luso-Curiosos, e até à próxima descoberta.